Existe um padre cujo corpo desafiou todas as leis da medicina. Um homem que sangrou pelas mãos, pés e peito durante 50 anos sem nunca desenvolver infecção. Um santo que podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ler os pecados das pessoas antes que elas confessassem e curar doenças incuráveis com uma simples oração. A ciência tentou explicar, médicos examinaram, céticos investigaram, mas até hoje ninguém conseguiu dar uma resposta racional para os fenômenos que cercaram a vida de Padre Pio. Esta é a história do maior mistério médico do século XX. Francesco Forgione nasceu em 25 de maio de 1887 em Pietrelcina, uma pequena vila no sul da Itália. Sua família era extremamente pobre, camponeses humildes que mal conseguiam colocar comida na mesa. Mas desde muito cedo, Francesco mostrou sinais de que não era uma criança comum. Aos 5 anos, ele disse à mãe que Jesus e Maria apareciam para ele regularmente. Sua mãe pensou que fosse imaginação infantil, mas Francesco insistia que via as aparições tão claramente quanto via qualquer pessoa. Ele conversava com elas, recebia conselhos, passava horas em êxtase contemplando essas visões celestiais. Aos 15 anos, Francesco decidiu que queria ser frade capuchinho. Sua família, apesar da pobreza extrema, fez sacrifícios inimagináveis para pagar seus estudos. Seu pai até emigrou para os Estados Unidos para trabalhar e enviar dinheiro. Em 1903, Francesco entrou para o noviciado e recebeu o nome religioso de Frei de Pietrelcina. Mas algo estranho começou a acontecer com o jovem Pio. Ele adoecia constantemente com febres inexplicáveis que chegavam a 48 graus Celsius. Temperaturas que deveriam matá-lo ou pelo menos causar danos cerebrais permanentes. Médicos médium confirmavam a temperatura absurda e não conseguiam entender como ele continuava vivo, lúcido e até estudando durante essas febres. Mais estranho ainda, essas febres desapareciam instantaneamente quando ele voltava à sua cidade natal, Pietrelcina. Os superiores chegaram a pensar que ele estava fingindo doença para evitar os estudos. Mas as medições médicas eram reais. Era como se seu corpo rejeitasse fisicamente qualquer lugar que não fosse sua terra natal. Em 1910, Padre Pio foi ordenado sacerdote, mas ele continuava sofrendo com as febres misteriosas. Durante anos, ele viveu entre o convento e sua casa, sempre doente, sempre sofrendo, mas foi em 1918 o evento que mudaria sua vida e chocaria o mundo. No dia 20 de setembro de 1918, Padre Pio estava orando sozinho no coro da igreja do convento de São João Rotondo. Era uma manhã comum. Ele estava em oração profunda diante de um crucifixo, quando de repente sentiu uma dor lancinante atravessar seu corpo. Padre Pio olhou para suas mãos e viu algo impossível. Suas palmas estavam sangrando. Não era um sangramento qualquer. Eram feridas abertas, atravessando completamente as mãos de um lado ao outro, como se pregos invisíveis as tivessem perfurado. O mesmo aconteceu com seus pés. E então uma dor ainda maior. Seu peito começou a sangrar. Uma ferida no lado esquerdo, exatamente onde a lança do soldado romano perfurou Cristo na cruz. Padre Pio havia recebido os estigmas. As 5 chagas de Cristo crucificado apareceram em seu corpo. Ele tentou esconder. Usou luvas, enfaixou as feridas, mas o sangue atravessava tudo. O cheiro era inconfundível. Não era o cheiro nauseante de feridas abertas. Testemunhas juraram que as feridas de Padre Pio exalavam um perfume de flores, de violetas especificamente. A notícia se espalhou rapidamente. Pessoas começaram a viajar de toda a Itália para ver o padre estigmatizado. A Igreja Católica, sempre cautelosa com fenômenos sobrenaturais, enviou médicos para examinar Padre Pio. E aqui começam as anomalias que a ciência não consegue explicar até hoje. O primeiro exame médico foi realizado pelo Dr. Luigi Romanelli em maio de 1919. Seu relatório registrou feridas circulares de aproximadamente 2 centímetros de diâmetro nas palmas das mãos, atravessando completamente até o dorso. As feridas dos pés eram idênticas. A ferida do peito tinha cerca de 8 centímetros de comprimento. Mas o que deixou o médico perplexo foi o seguinte: as feridas não apresentavam nenhum sinal de infecção, apesar de estarem abertas há meses. Não havia pus, não havia necrose de tecido, não havia odor de putrefação. Pelo contrário, exalavam perfume. Além disso, as feridas sangravam constantemente, mas nunca cicatrizavam nem pioravam. Permaneciam exatamente iguais, como se fossem mantidas em um estado impossível de suspensão.
Padre Pio perdia aproximadamente uma xícara de sangue por dia através dessas feridas, durante 50 anos. Façam as contas. Ele deveria ter morrido de anemia severa nas primeiras semanas. Mas seus exames de sangue sempre mostravam níveis completamente normais. De onde vinha esse sangue? Como seu corpo repunha constantemente o que perdia? A medicina não tinha resposta. O Dr. Giorgio Festa, outro médico enviado pela igreja, fez testes ainda mais rigorosos. Ele aplicou ácido carbólico, uma substância cáustica, diretamente nas feridas de Padre Pio. O objetivo era ver se as feridas eram superficiais ou auto-infligidas. Feridas normais reagiriam ao ácido, se fechariam ou formariam cicatrizes. As feridas de Padre Pio não reagiram de forma alguma. Continuaram exatamente iguais, mas os estigmas eram apenas o começo dos fenômenos inexplicáveis que cercavam Padre Pio. Milhares de pessoas testemunharam o que ficou conhecido como bilocação. Padre Pio era visto simultaneamente em 2 lugares diferentes. Não estamos falando de relatos vagos. Estamos falando de testemunhos documentados, assinados, verificados. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, um piloto americano chamado Peter John estava em missão de bombardeio sobre San Giovanni Rotondo. Ele recebeu ordens para bombardear a área, mas quando estava prestes a soltar as bombas, um monge com barba apareceu no ar, na frente do avião. O piloto ficou tão assustado que abortou a missão e voltou para a base. Anos depois, quando a guerra acabou, esse mesmo piloto foi à Itália em peregrinação. Quando viu Padre Pio pela primeira vez, ele gritou: "É você! Você é o monge que apareceu no ar e salvou a cidade." Padre Pio apenas sorriu e disse: "Sim, eu sei." Mas naquele momento, testemunhas confirmaram que Padre Pio estava no confessionário do convento, a quilômetros de distância, confessando pessoas. Como ele poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Há dezenas de casos documentados semelhantes. Padre Pio apareceu no leito de morte de pessoas em outros países enquanto estava fisicamente em San Giovanni Rotondo. Ele foi visto simultaneamente no confessionário e no quarto de doentes em hospitais distantes. Quando perguntavam como isso era possível, Padre Pio respondia simplesmente: "Faço a vontade de Deus. Se Deus quer que eu esteja em algum lugar, eu vou." Outro fenômeno inexplicável era sua capacidade de ler almas. Padre Pio passava até 19 horas por dia no confessionário. Filas enormes de pessoas esperavam dias, às vezes semanas, para confessar com ele. Por quê? Porque ele sabia seus pecados antes que elas falassem. Há inúmeros testemunhos de pessoas que chegavam ao confessionário e antes que pudessem abrir a boca, Padre Pio começava a listar seus pecados, inclusive aqueles que elas haviam esquecido ou escondido. Ele descrevia situações específicas, datas, circunstâncias. Como ele podia saber? Uma mulher foi confessar usando um véu que cobria todo o rosto, querendo permanecer anônima. Antes que ela dissesse qualquer coisa, Padre Pio disse: "Você não precisa me contar. Eu sei tudo. Você teve um aborto há 3 anos, mentiu sobre isso para sua família e está vivendo em adultério. Confesse esses pecados." A mulher ficou completamente chocada. Ninguém sabia dessas coisas. Como aquele padre sabia? Céticos diziam que ele tinha informantes, que pesquisava sobre as pessoas antes. Mas como explicar os casos de pessoas que viajavam de outros países, que ninguém conhecia, e que ele ainda assim lia perfeitamente suas almas? As curas milagrosas são outro capítulo impossível de explicar. Há milhares de casos documentados de pessoas curadas através da intercessão de Padre Pio. Mas um caso em particular desafia completamente a ciência. Gemma de Jorge nasceu sem pupilas. Era uma condição congênita. Ela tinha globos oculares, mas não tinha pupilas, é completamente cega. A medicina confirmou não havia nada que pudesse ser feito. Sem pupilas é impossível enxergar. Quando Gemma tinha 7 anos, sua avó levou para ver Padre Pio. Ele tocou os olhos da menina e disse: "Que olhos bonitos você tem." A avó, confusa, respondeu: "Mas, padre, ela não tem pupilas. Ela é cega." Padre Pio sorriu e disse: "Gemma, conte quantos dedos estou mostrando." A menina respondeu corretamente. Ela estava enxergando. Médicos examinaram Gemma depois, ela ainda não tinha pupilas. Anatomicamente, fisiologicamente, era impossível que ela enxergasse. Mas ela enxergava perfeitamente. Como? A ciência não tem resposta. Até hoje, Gemma vive e enxerga normalmente, apesar de não ter pupilas. Outro fenômeno inexplicável era o perfume. Inúmeras pessoas relatavam sentir um perfume de flores intenso na presença de Padre Pio ou quando oravam pedindo sua intercessão.
Não era perfume comum, aparecia repentinamente, mesmo em lugares fechados. Desaparecia da mesma forma misteriosa. Há casos de pessoas que sentiram o perfume de Padre Pio momentos antes de receberem notícias importantes, antes de curas, antes de conversões. Um perfume que não tinha fonte identificável. Químicos tentaram reproduzi-lo e falharam. De onde vinha esse perfume? Padre Pio também tinha o dom de erognose, a capacidade de identificar objetos sagrados de objetos comuns. Testaram ele várias vezes. Misturavam relíquias verdadeiras com objetos falsos. Padre Pio sempre identificava corretamente, sem nunca tocar ou ver os objetos. Como? Ele também sofria ataques demoníacos visíveis. Seus companheiros frades ouviam gritos, barulhos de luta vindo de sua cela durante a noite. Pela manhã, encontravam Padre Pio coberto de ferimentos, móveis quebrados, marcas de violência física. Ele dizia que o demônio o atacava fisicamente porque não conseguia vencê-lo espiritualmente. Médicos examinaram esses ferimentos. Eram reais, não auto-infligidos. Mas como explicar arranhões profundos nas costas de Padre Pio, em lugares que ele fisicamente não conseguiria alcançar sozinho? A Igreja Católica, sempre cautelosa, na verdade perseguiu Padre Pio durante anos. Superiores desconfiados proibiram ele de celebrar missa publicamente, de ouvir confissões, de mostrar os estigmas. Houve tentativas de transferi-lo, de isolá-lo, de silenciá-lo. Mas as multidões não paravam de crescer. Pessoas de todo o mundo viajavam para San Giovanni Rotondo. Não apenas católicos. Havia judeus, muçulmanos, ateus, agnósticos, todos buscando o padre que operava milagres. Durante 50 anos, Padre Pio viveu com as feridas abertas. 50 anos sangrando constantemente. 50 anos de dor. Ele dizia que a dor física era insuportável, mas que a oferecia a Deus pelas almas. Médicos confirmaram. Feridas abertas por tanto tempo deveriam ter causado infecções fatais, septicemia, gangrena. Mas nada disso aconteceu. Em 1968, 50 anos após receber os estigmas, a saúde de Padre Pio começou a declinar rapidamente. Ele tinha 81 anos. No dia 22 de setembro, ele celebrou sua última missa. Estava fraco, mal conseguia ficar de pé, mas insistiu em celebrar. No dia 23 de setembro de 1968, às 2h30 da madrugada, Padre Pio faleceu. Suas últimas palavras foram Maria, Jesus, Maria. E então aconteceu algo que deixou médicos completamente perplexos. Horas após sua morte, examinaram seu corpo. As feridas haviam desaparecido completamente. 50 anos de estigmas, 50 anos de feridas que nunca cicatrizaram e agora na morte não havia nenhuma marca, nem cicatrizes, nada. Era como se os estigmas nunca tivessem existido. Como isso é possível? Feridas abertas por 5 décadas deixam marcas permanentes, cicatrizes profundas, deformações. Mas o corpo de Padre Pio não tinha nenhuma evidência de que algum dia teve essas feridas. A medicina não consegue explicar. Mais de 100 mil pessoas compareceram ao funeral. A fila para ver o corpo se estendia por quilômetros. E novamente o perfume. Testemunhas relataram que o corpo de Padre Pio exalava o mesmo perfume de flores que emanava de seus estigmas em vida. Mas a história não termina aí. 40 anos após sua morte, em 2008, o Vaticano exumou o corpo de Padre Pio para exames antes de sua canonização. O que encontraram foi mais um mistério inexplicável. O corpo estava incorrupto. 40 anos na sepultura e o corpo não havia se decomposto normalmente. Ainda havia tecido mole, a barba característica estava intacta, as mãos preservadas. Médicos e cientistas examinaram. Não havia sido usado nenhum processo de embalsamamento. O caixão não tinha nenhum tipo de preservação especial. Mas o corpo resistiu à decomposição de forma inexplicável. Padre Pio foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 1999 e canonizado, declarado santo oficial da Igreja Católica em 2002. Durante o processo de canonização foram investigados milhares de supostos milagres atribuídos a ele. Apenas os mais rigorosamente comprovados e cientificamente inexplicáveis foram aceitos. Um dos milagres aprovados foi a cura de Consiglia de Martino. Ela sofreu ruptura da cartilagem de um pulmão durante uma cirurgia de vesícula. Seu pulmão colapsou. Médicos tentaram de tudo, mas ela estava morrendo. A família orou a Padre Pio. Momentos depois, Consiglia acordou completamente curada. Exames mostraram que o pulmão estava perfeito, a cartilagem regenerada. Médicos não conseguiram explicar. Declararam oficialmente cura cientificamente inexplicável. Mas talvez o maior milagre de Padre Pio não sejam os fenômenos sobrenaturais.
Talvez seja algo mais simples e mais profundo. Padre Pio fundou a Casa Alívio do Sofrimento, um hospital em San Giovanni Rotondo, que até hoje é um dos mais avançados da Itália. Ele conseguiu fundos milagrosamente, de doadores anônimos que apareciam do nada. Esse hospital já atendeu milhões de pessoas. Padre Pio dizia que esse era seu verdadeiro milagre, aliviar o sofrimento das pessoas, não apenas espiritualmente, mas também fisicamente. Hoje, San Giovanni Rotondo recebe mais de 7 milhões de peregrinos por ano. É o segundo local católico mais visitado do mundo, atrás apenas do Vaticano. Pessoas de todas as religiões, de todos os países, continuam buscando Padre Pio. Por quê? Porque os milagres não pararam. Há relatos constantes de curas, conversões, graças recebidas através da intercessão de Padre Pio. O perfume ainda aparece misteriosamente para pessoas que oram a ele. Há a documentação de centenas de casos recentes. Céticos tentam explicar. Dizem que os estigmas eram psicossomáticos, auto-infligidos pelo poder da mente. Mas como explicar feridas que atravessam completamente as mãos? Como explicar a ausência de infecção por 50 anos? Como explicar o desaparecimento completo das feridas após a morte? Dizem que a bilocação é alucinação coletiva. Mas como explicar o piloto americano que viu Padre Pio no ar e anos depois o reconheceu pessoalmente? Como explicar testemunhos múltiplos independentes de pessoas que nunca se conheceram, relatando a mesma aparição? Dizem que ler almas é truque psicológico, leitura fria. Mas como explicar detalhes específicos de pecados que ninguém sabia? Como explicar datas, lugares, circunstâncias que só a pessoa confessada conhecia? Dizem que as curas são remissões espontâneas. Mas como explicar a gema que enxerga sem pupilas? Como explicar a cartilagem pulmonar regenerada instantaneamente? Como explicar milhares de casos documentados medicamente como inexplicáveis? A verdade é que a ciência não consegue explicar Padre Pio. Pode tentar, pode teorizar, pode especular, mas no fim, os fenômenos que cercaram sua vida desafiam todas as leis conhecidas da física, biologia, medicina e psicologia. Padre Pio viveu uma vida de sofrimento imenso. As dores dos estigmas eram constantes. Ele dormia poucas horas por noite. Passava até 19 horas por dia no confessionário. Suportou perseguições da própria igreja. Enfrentou ataques demoníacos. Carregou o peso dos pecados de milhões de pessoas que confessavam com ele. Mas ele nunca reclamou. Ele dizia: reze, tenha esperança e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá sua oração. Essa foi sua mensagem. Simples, mas profunda. Em um mundo cheio de ansiedade, medo, desespero, Padre Pio oferecia algo que a ciência não pode dar: esperança. Não uma esperança vaga, mas uma esperança fundamentada em experiências reais de intervenção divina. Ele provou através de sua própria vida que existe algo além do que podemos medir, pesar ou calcular. Que existe uma dimensão espiritual tão real quanto a dimensão física. Que milagres não são apenas histórias antigas, mas realidades presentes. O que torna Padre Pio tão fascinante não são apenas os fenômenos extraordinários. É o fato de que ele era profundamente humano. Ele tinha senso de humor. Ria, brincava com as crianças, gostava de ópera, ficava impaciente com burocracias, reclamava do frio. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha acesso a realidades que transcendiam completamente a experiência humana normal. Ele vivia simultaneamente em dois mundos: o mundo físico de San Giovanni Rotondo e o mundo espiritual de visões divinas, combates demoníacos e intervenções milagrosas. Talvez o verdadeiro milagre de Padre Pio seja este. Ele nos mostrou que esses dois mundos não são separados, que o espiritual e o físico se entrelaçam constantemente, que milagres podem acontecer em meio ao cotidiano, que Deus não está distante, mas profundamente envolvido em nossas vidas. A ciência busca explicações naturais, é seu papel. Mas existem fenômenos que transcendem o natural. E Padre Pio é a prova viva, ou melhor dizendo, foi a prova viva e continua sendo a prova através de seu legado, de que nem tudo pode ser explicado por equações, teorias ou métodos científicos. 50 anos de feridas abertas sem infecção. Bilocação testemunhada por centenas. Leitura de almas com precisão impossível. Curas que desafiam a medicina. Um corpo incorrupto 40 anos após a morte. Feridas que desaparecem sem deixar marcas. Cada um desses fenômenos, isoladamente, já seria extraordinário. Mas todos juntos, concentrados em uma única pessoa, em uma única vida, torna-se algo que só pode ser chamado pelo que realmente é: milagre. Padre Pio não buscava fama. Ele queria se esconder. Cobria os estigmas com luvas.
Evitava multidões, obedecia quando seus superiores o proibiam de exercer seu ministério publicamente. Mas Deus tinha outros planos. Os milagres não podiam ser escondidos. E talvez seja essa a maior lição de Padre Pio, que quando Deus quer manifestar sua glória através de alguém, não há como esconder. A luz brilha nas trevas, a verdade se revela. Os milagres acontecem. Hoje, mais de 50 anos após sua morte, Padre Pio continua mudando vidas. Ateus se convertem após experiências inexplicáveis com sua intercessão. Doentes terminais são curados. Pessoas em desespero encontram esperança. E tudo isso sem explicação científica convincente. Porque no fim, talvez alguns mistérios não precisem de explicação. Talvez seja suficiente testemunhar, experimentar, acreditar. Talvez a própria incapacidade da ciência de explicar seja parte do milagre, um lembrete de que existem realidades além de nosso entendimento limitado. Padre Pio carregou as chagas de Cristo por 50 anos, não para exibição, mas como sacrifício. Cada gota de sangue que caía de suas feridas era uma oração pelas almas. Cada dor era oferecida por conversões. Cada sofrimento tinha propósito. E quando finalmente seu sofrimento terminou, quando ele entregou sua alma a Deus naquela madrugada de setembro, as feridas desapareceram. Como se Deus dissesse: missão cumprida. Agora você pode descansar. Mas seu trabalho não terminou. Do céu, Padre Pio continua intercedendo. O perfume ainda aparece, as curas ainda acontecem, as conversões ainda se multiplicam e a ciência ainda não consegue explicar. Talvez nunca consiga, e talvez isso seja exatamente como deveria ser. Porque alguns milagres existem justamente para nos lembrar de que há mais entre o céu e a terra do que nossa ciência pode compreender. São Padre Pio de Pelcina, rogai por nós. Intercedei por aqueles que sofrem. Ajudai aqueles que duvidam. Dai esperança aos desesperados. E continuai provando, através de milagres que a ciência não consegue explicar, que Deus está vivo, presente e atuante em nosso mundo. Reze, tenha esperança e não se preocupe.